Então, gente, continuando, vamos ver numericamente qual seria o impacto do aumento das despesas autônomas sobre o nível de renda, né? E considerando que o aumento de despesas autônomas seja fruto do aumento dos gastos públicos. Então a gente tem o quê? Vamos de novo, mesmo exemplo numérico de antes, essa conta a gente já fez, os dados são os mesmos de antes. A gente tem um certo nível de renda que seria 5.250, já tínhamos calculado, nível de renda de equilíbrio. E para esse nível de renda de equilíbrio a gente já calculou a arrecadação tributária do governo e o seu superávit, né? Como o governo gasta 1.000 e arrecada 1.312, então ele está no superávit de 300. Esse foi um ano e a economia está no nível de equilíbrio muito abaixo do pleno emprego, a economia está arrochada. E aí todo mundo reclama do governo, exige que ele faça alguma coisa, e fazer alguma coisa significa alguma medida que melhore essa condição da economia, né? A economia está arrochada, um tremendo desemprego, o governo superavitário. Então o governo tem que fazer algo. O que ele faria? Digamos, aumento de gasto público. Isso não é rápido, isso leva tempo, né? Mas vamos dizer então que para o segundo ano, o governo envia para o Congresso uma nova proposta orçamentária e tudo mais permanece constante. É o cúmulo do absurdo, mas vamos considerar que seja assim. Ou seja, os novos dados da economia para o ano seguinte seriam esse: o consumo autônomo permanece inalterado, é um absurdo, mas vamos considerar que seja. Investimento permanece inalterado, é um absurdo, mas vamos dizer que seja. O gasto público aqui agora aumenta. O governo aumenta os seus gastos de 1.000 para 1.312, que foi a arrecadação do ano anterior, né? Esperando, né, a proposta orçamentária simples, considerando que o nível de renda permanece inalterado, ele arrecadaria esse montante. Então, ele aumenta os seus gastos para esse montante. Vamos ver o impacto disso, né? A gente tem o quê? Que a propensão a consumir permanece a mesma, é um absurdo, mas vamos considerar. A alíquota de impostos permanece o mesmo, e isso é menos absurdo. O governo, assim como ele não muda gastos, ele também não muda impostos rapidamente, né? Isso depende de autorização parlamentar também, né? E a acessibilidade do investimento aos juros, vamos dizer que seja zero para simplificar. E a taxa de juros na mesma adiante. Também é um absurdo, mas é de menor importância aqui para a gente. Vamos esquecer. Vamos falar disso quando considerar a política monetária. Mas com esses novos números, basicamente os gastos públicos que foram aumentados, o que acontece com o nível de renda? Aí, de novo, temos que calcular o novo nível de renda de equilíbrio dessa economia. E aí a mesma equação de antes, só que agora com novos valores. Então, substituindo esses novos valores na mesma equação, a gente tem o quê? Que o nível de renda passa a ser 6.031,25. Então, o governo aumentou seus gastos em 312 e o nível de renda aumentou aí mais de 750. Como é que pode? O governo aumentou seus gastos em 300, mas o nível de renda aumenta a 750? É o efeito do multiplicador keynesiano que a gente falou, né? Na medida em que o governo aumenta seus gastos, isso gera mais despesa, gera mais produção, gera mais renda, e a população passa a consumir com base nessa nova renda, supondo que ela mantenha sua propensão a consumir inalterada, né? Com isso, o nível de despesa na economia aumenta muito mais do que apenas o aumento nos gastos públicos. E sendo assim, o governo gastando mais, isso leva ao aumento do nível de renda. Só que esse aumento do nível de renda também aumenta a arrecadação do governo. A arrecadação do governo salta de 1.312 para 1.507. Ele manteve a mesma tributação, só que o nível de renda é maior. Então isso leva, ele manteve a mesma alíquota de imposto, né? Só que com o nível de renda maior. Isso leva o governo a arrecadar mais impostos, né? E de tal forma que ele continua superavitário, só que no caso o superávit dele diminuiu, né? O governo continua superavitário, só que o superávit que era 312 agora fica sendo de 195. Aí isso é a possibilidade que o Keynes chamou a atenção com sua ideia de multiplicador keynesiano. A possibilidade do governo aumentar seus gastos de tal forma que leva a crescimento econômico e o próprio governo arrecada parte da renda ampliada, né? Idealmente, o governo iria gastar a mais e arrecadar
o mesmo valor que gastou, né, em impostos. Então o governo poderia idealmente sair gastando, só que no mundo real não é assim que acontece. O governo gasta, isso aumenta, ele gasta, considere que isso gere aumento no nível de produção, já é questão de dúvida, as outras variáveis têm que permanecer inalteradas. Mas vamos supor que permaneçam inalteradas. Com o nível de renda crescendo, a arrecadação do governo aumenta, só que não na proporção do aumento dos seus gastos. O resultado é que o superávit do governo, nesse caso aí que a gente está considerando, o governo continua superavitário, só que o superávit caiu. Claramente o governo poderia aumentar seus gastos mais ainda. Porém, quanto mais ele aumentasse os seus gastos, menor seria o seu superávit e chegaria um momento que o superávit dele seria anulado, né? Tudo bem que esse momento seria com um nível de renda muito superior a esse aí que a gente está vendo, mas também a gente está pressupondo que o nível de renda está arrochado e o governo era superavitário. Um país hipotético nessa situação. No caso do Brasil, hoje em dia, nos anos de 2020, a economia está arrochada e o governo é altamente deficitário, né? Então, crescer, aumentar gasto público é complicado. Mas enfim, eu fiz esse exemplo aí só para lançar números no gráfico que a gente viu aí no slide anterior. Então, lançando esses números lá, a gente tem o quê? Que inicialmente o montante de despesa autônoma seria 2.100, o nível de renda de equilíbrio seria 5.250. Com o aumento de gasto público, isso fez com que as despesas autônomas aumentassem para 2.412,50. Isso levou o nível de renda nacional de equilíbrio de curto prazo a aumentar também para 6.031. Mas tem umas suposições aí, né? As outras variáveis permaneceram inalteradas, o que é o cúmulo do absurdo, mas vamos considerar como normalmente é assim. A gente só está querendo ver o impacto do aumento do gasto público, né? Ou o aumento das despesas autônomas. E esse aumento do nível de renda poderia vir do aumento do consumo, do investimento, do consumo autônomo, investimento autônomo ou do gasto público. No caso aqui a gente está considerando o aumento do gasto público, tá certo? Esse é um caso. Outro que seria, a gente fez a conta, dado o nível de renda, o governo estava superavitário. Então a economia estaria arrochada e o governo poupando dinheiro. Todo mundo iria exigir que o governo tomasse uma providência para melhorar a condição da economia. Uma providência seria aumentar gasto público. Vimos aí o resultado, né? Intuitivamente e agora numericamente, né? Dando um exemplo numérico para tornar a coisa mais palpável, né? Mas ele poderia também fazer o quê? Ele poderia reduzir os impostos. E se ele reduzisse os impostos, o que aconteceria? Então, agora em vez de considerar aumento de gastos, o que aconteceria com o nível de renda se o governo reduzisse os impostos? Então, se ele reduzir imposto, isso sobraria mais renda disponível para a população e a população passaria a consumir mais a cada nível de renda. A renda bruta é a mesma, você ganha R$1.000 ou 1.000 cruzeiros. Desses 1.000 cruzeiros, 200 você tem que dar para o governo, é imposto, digamos. Então te sobra 800. Se o governo reduzir o imposto de 20% para 10%, então mantido a sua renda bruta de 1.000, você agora deixa de receber 800 para receber 900. A sua renda disponível está aumentando. A renda bruta é a mesma, mas a renda disponível é maior, porque o governo está reduzindo seus impostos. Isso significa um aumento no multiplicador keynesiano, que é o alfazinho ali que a gente simbolizou o multiplicador keynesiano, né? E um aumento no multiplicador keynesiano significa um aumento na inclinação da curva de demanda agregada a cada nível de renda. Então, por exemplo, suponha que inicialmente nós tínhamos um certo montante de despesas autônomas. Dadas essas despesas autônomas, a gente tinha uma certa curva de demanda agregada. Dada a demanda agregada, a gente tem a definição do nível de renda nacional de equilíbrio, numa economia arrochada, com nível de produção muito abaixo do pleno emprego, com uma curva de oferta agregada keynesiana extrema. É a demanda que define o nível de produção nacional. E agora, supondo aquele caso numérico que a gente considerou inicialmente, esse nível de renda aí seria os 5.250, né? Só que com esse nível de renda o governo seria superavitário, todo mundo iria reclamar, exigir que o governo tomasse uma medida que melhorasse a condição da economia.
Uma medida seria o aumento de gastos, foi o que a gente viu. Agora vamos considerar que o governo, em vez de aumentar gastos, ele reduz impostos. Reduzindo impostos, ele vai aumentar o multiplicador keynesiano. Por quê? Porque é o que eu falei, a cada nível de renda bruta, a renda disponível da população se tornará maior. Então, a cada nível de renda, o consumo vai ser maior. Sendo assim, a demanda agregada se tornará, a inclinação da demanda agregada vai aumentar. A demanda agregada vai deixar de ser DA1 para ser, vai ter um aumento no multiplicador keynesiano, né? Eu pensei que ia aparecer agora a curva, mas vamos considerar, um aumento, com a redução de impostos, isso leva a um aumento do multiplicador keynesiano. Esse aumento do multiplicador keynesiano, ele pode vir tanto por um aumento na propensão a consumir, quanto numa redução da alíquota de impostos. No caso que eu estou considerando aqui, é uma redução de impostos. Então, considere que o governo reduza os impostos, isso aumenta o multiplicador keynesiano, isso leva a um aumento de renda disponível e multiplicador keynesiano, o que leva a população a consumir mais a cada nível de renda. Então, a demanda agregada se torna maior a cada nível de renda, mas o volume de despesas autônomas são o mesmo, ou seja, a demanda agregada vai se deslocar para cima, mas partindo do mesmo intersecto vertical, ou seja, a demanda agregada vai se tornar mais inclinada, mas ainda assim inclinação menor do que 45 graus. Né? A população continua consumindo menos do que ganha, há uma propensão a poupar na economia. Né? Mas enfim, essa redução de impostos aumenta a renda disponível, aumenta o consumo a cada nível de renda, o que significa um aumento de demanda agregada a cada nível de renda. Esse aumento de demanda agregada leva a um aumento na renda nacional de equilíbrio. Então o nível de renda iria de Y1 para Y2. Por quê? Porque inicialmente a gente estava no nível de renda Y1, que era os 5.250 que a gente calculou anteriormente, e o governo era superavitário. A economia está arrochada, tremendo desemprego e o governo superavitário. Todo mundo vai exigir que o governo tome uma medida de política econômica que melhore a condição da economia. O governo pode basicamente aumentar gastos, que a gente já viu, ou reduzir impostos. É isso aí que a gente está vendo agora. Se o governo reduzir imposto, supostamente a população passa a consumir mais. Se o governo reduzir imposto, sem dúvida, aumenta a renda disponível. Mas o aumento de renda disponível aumenta o consumo da população? Essa que é a pegadinha, né? Não há garantia. Aí foi o que eu já falei, volto a repetir. Entre aumentar gasto público ou reduzir impostos, sob a ótica do governo, tendo-se em vista impactar a economia, em vez de reduzir impostos, é preferível aumentar gasto público. Por quê? Porque aumentando o gasto público é certeza de que o dinheiro vai ser gasto. Agora, reduzir imposto não é certeza de que o dinheiro vai ser gasto. Pode ser que a população só poupe e a poupança da população, o valor poupado pela população não venha a ser absorvido por empresas e nenhuma outra pessoa, né? Devido à situação de arroxo, crise e depressão. Então, caberia ao Estado, governo, captar a poupança da população para realizar gastos e tentar aquecer a economia. Mas daí voltamos aos gastos. Sob a ótica do governo, tendo-se em vista impactar a economia, melhor do que reduzir impostos é aumentar gastos públicos. Tá certo? Mas aí vamos fazer também um exemplo numérico, mas aí para não ficar muito grande o vídeo, deixa para o próximo então. Valeu então, tchau.